Bom dia, estamos aqui para dar mais uma aula na EBD. Hoje vai ser a lição dos jovens. Meu nome é Camila e a lição que eu vou dar hoje vai ser as divisões na igreja, que tem como texto 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, que está escrito assim: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por nós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Aqui a gente vai falar sobre um assunto que aconteceu não só nos dias da igreja primitiva, mas da igreja atual. A síntese vai falar assim: as divisões e partidarismos demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Agora nós vamos lá para os objetivos da aula de hoje. Ressaltar os prejuízos que as dissensões causam na igreja, mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo e advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja. Aqui a gente colocou alguns problemas da igreja de Corinto. Eu vou enumerar aqui 11 problemas, que é o sectarismo, que é o espírito limitado, a intolerância, a imoralidade sexual, o litigismo entre os crentes, que é o conflito, a contenda, casamento, a vida conjugal, a comida oferecida a ídolos, o sustento econômico de ministros, o véu feminino no culto cristão, desordem durante a Santa Ceia, abusos de dons espirituais, confusão sobre ressurreição e perguntas sobre ofertas. Então, só da gente ver alguns dos problemas da igreja de Corinto, a gente já vê que eles estão totalmente fora da gestão de Cristo quando é inaugurado as primeiras igrejas lá em Atos. Vamos lá para o texto bíblico, que vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 ao 17. O primeiro tópico aqui, cada tópico são 3 tópicos e cada tópico tem 3 subtópicos. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai fazer um resumo de todos eles. O primeiro tópico vai falar sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Quando Paulo, aqui a gente vai falar sobre uma exortação para não causar dissensões. Quando Paulo chega para o povo de Corintos para exortar o povo, a gente viu aqui que a primeira coisa que ele fala é rogo-vos. Ele pede. É muito comum quando a gente vai exortar uma pessoa, assim eu digo no geral, a gente acaba indo não com uma visão fraternal, com amor, né? A exortação com amor mesmo. A gente às vezes acha que a pessoa errou e aquele erro ali é injustificável, aquele erro ali a pessoa não pode cometer. E quando Paulo vai retratar, vai falar sobre esse erro com a igreja, ele vai de uma forma fraternal, ele vai de uma forma com humildade. A gente vê ali que a primeira palavra que ele diz àquele povo é rogo-vos. Ele pede, ele não manda, ele pede. Outra coisa que ele também fala que é muito interessante, ele fala rogo-vos, porém, irmãos. Ele não se coloca ali só como um líder, ele se coloca ali com cumplicidade para com o outro, ele se coloca no mesmo patamar. Ele não se acha melhor e nem acha o povo pior. Ele fala com amor. Então são coisas que chamam muita atenção. Toda vez que Paulo vai chamar a atenção de qualquer uma das igrejas na qual ele teve participação na sua fundação, ele nunca chega de uma forma autoritária. Ele é um líder, sim, cofundador da igreja, sim, mas todas as vezes que ele vai falar com a igreja, ele tem essa sabedoria. E muitos de nós hoje não temos essa sabedoria para falar com o nosso irmão. A gente acha que o irmão errou e ele está pagando pelo erro dele e deixa o tratar de Deus na vida dele, e às vezes não é assim. A gente tem que abraçar essas pessoas. Não existe uma pessoa que não erra. Todos nós erramos. E Paulo tem essa consciência. Então, quando ele chega para falar com o povo, ele tem essa humildade e ele consegue ver o erro de forma que dê
para fazer algo daquilo dali, que dê para tirar uma lição daquilo dali. No subtópico 2, vai falar sobre as dissensões. As dissensões prejudicam a unidade da igreja. Aquela igreja ali era uma igreja que aquela cidade era uma cidade idólatra, ela tinha uma origem grega, romana, que adorava alguns deuses. Então, quando a igreja é fundada naquela cidade, o pessoal está acostumado com essa adoração. Lá em Atos, eu vou abrir aqui em Atos 4, 32 ao 35, vai falar assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundância de graça. Não havia nenhuma necessidade entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Essa daqui é a igreja primitiva, a igreja da fundação de Atos. Lá, as pessoas eram comum que tudo que eu tinha não era só meu, era também do meu irmão. Então, eles viviam de forma que, se eu tenho, o meu irmão tem que ter. Se eu tenho algo e eu posso abençoar, eu vou abençoar. A oração deles era unânime, o viver deles era unânime. O partir do pão ali era uma coisa real. Já na igreja de Corinto, não. Então, Paulo, naquele momento ali de confronto, né, de exortação, ele queria que o povo entendesse o real intuito, o evangelho genuíno, para que eles pudessem sair dali e também fazer discípulos. Então, é muito comum a gente ver hoje nas igrejas o egocentrismo, é só eu que posso fazer, só eu que consigo fazer, quanto mais eu fizer é melhor, quanto mais eu ganhar é melhor. E a Bíblia já diz totalmente o contrário. Quanto menos eu sou, quanto menor eu sou, aí sim eu vou ser alguém. Vamos agora pro subtópico 3, que vai falar: Paulo identifica fontes de suas informações. Aqui é um assunto muito legal, porque é um assunto que eu acho que muitos de nós têm essa dificuldade. Aqui vai falar que a família de Chloe identifica o problema e vai até a Paulo para falar o que realmente está acontecendo ali. Muitos de nós vamos falar: nossa, eles são fofoqueiros, foram lá e caguetaram as pessoas. E na verdade não foi isso. Eu também tenho essa dificuldade. Eu acho que às vezes a gente, quando fala muito do outro, a gente acaba expondo a nós mesmos. Mas ali, naquele momento, foi necessário, era necessário que alguém falasse. E nada melhor do que uma família que tinha referência ali naquele lugar. Eles eram uma família respeitada, uma família séria, uma família que tinha um compromisso realmente com Jesus. Então, quando Paulo vai falar com Corinto ali, com a igreja de Corinto, ele expõe quem falou. Olha só, gente, além de você falar para alguém o problema, claro, você está falando, aqui o pastor costuma muito dizer assim, quando você fala para a pessoa que pode resolver o problema, você está falando com a pessoa certa. Mas além deles chegarem lá e falar, Paulo ainda vai lá na carta e fala que foi a família de Chloe que trouxe essas informações para ele. Então, tipo assim, tem duas vertentes, quando você vai lá na pessoa e fala para resolver o problema e quando a pessoa ainda te expõe. Mas Paulo tem todo o cuidado para expor essas informações, não queimando a família, né, de forma que a prejudicasse, mas dando a eles o crédito da palavra. Porque quando uma pessoa chega com informação até você, a gente tem que ver todo o histórico da pessoa. Eu também não posso, uma pessoa que eu não conheço me passou uma informação, e aí? Eu não conheço o histórico dessa pessoa, mas Paulo conhecia.
Aqui na lição vai falar uma coisa muito interessante. Eu vou ler um trecho para vocês. Há uma grande diferença quando alguém comunica algum erro à liderança da igreja, por inveja ou para prejudicar alguém, desejando o seu mal e não seu arrependimento, o que não foi o caso da família de Chloe. As informações dessa família deram origem aos 4 primeiros capítulos da carta, que trata das dissensões que estavam prejudicando a pregação da palavra e do crescimento da igreja. Então, naquele momento ali, era necessário alguém se levantar, não para apontar o erro, mas para mostrar o erro de forma que ele fosse corrigido e consertado, que foi o que aconteceu. Agora nós vamos para o tópico 3, que vai falar sobre o partidarismo da igreja. No subtópico vai falar assim: o tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões. O povo de Corinto era um povo bem misturado. Eles tinham pessoas de todas as classes sociais, eles tinham pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes. Então, quando a gente tem essa miscigenação, o Brasil é um país assim, que tem uma miscigenação muito grande, temos vários tipos de pessoas de vários países, acontece um confronto de culturas. Então, ali, a maioria prevalecia sobre a minoria. Então, quando a gente está numa igreja que tem essa diferença entre classes sociais, entre ensino, porque um estudou mais e o outro estudou menos, quando as pessoas têm essa diferença, não só social, mas de ética, de moral, acontece essas dissensões. Porque eu posso até ser algo, eu posso até ter algo, mas o que eu tenho e o que eu fiz ou aonde eu estou não pode tomar as rédeas da minha vida. E foi o que Paulo ali queria que eles entendessem. Nossa, vocês são um povo muito misturado, vocês têm diferentes culturas, mas o alvo é um só, que é Cristo. Eu não posso deixar que as minhas influências, eu não posso deixar que o meu caráter, eu não posso deixar que a minha personalidade, que o meu eu tome as rédeas da minha vida. Tudo que nós fazemos, tudo que somos e aonde queremos chegar tem que ser a Cristo. Aí Paulo, naquele momento ali, busca resgatar o modelo de gestão de Cristo. Lá em Atos, como eu já falei. Ali, a divisão, a gente vai falar aqui sobre a divisão na igreja, mas a única divisão que tinha na igreja primitiva era do pão, que hoje isso nós não temos. O irmão está precisando e eu prefiro diminuir o irmão para que eu cresça, e o evangelho de Deus a gente coloca dentro do bolso e a gente segue. E não é isso. E até hoje a gente acha que as coisas aconteciam naquele tempo, e não. Até hoje isso tem acontecido. Hoje temos muitas igrejas igual a de Corinto. Então a gente tem que instalar, dar um estalo para observar isso e não ser como eles, porque isso é prejudicial. Lá em Mateus 12, 25, eu vou abrir aqui para vocês para ler. Diz assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Tudo que é dividido, ele deixa de existir, porque é muito melhor eu unir forças do que eu dividir ela. Agora nós vamos para o subtópico 2. Que vai falar sobre a formação de grupos rivais. Na igreja de Corinto nós vamos ver 3 grupos. Alguns estudiosos falam que são facções, porque quando a gente divide, a gente já não é mais um grupo. Vai falar ali sobre os 4 grupos, né? As 4 facções. Cada um deles tinha o seu líder preferido, que nós vamos ver que é Paulo, Apolo, Pedro e até Cristo entrou nisso. E o pessoal que era de Cristo se achava muito santo porque era de Cristo. Talvez os influenciados pela cultura de
veneração, como eu já falei, de heróis da mitologia grega e do culto a personalidades. Por isso tinha essa veneração. Eles tinham um propósito. Tem que ter alguém para guiar, tem que ter alguém como líder. E eles escolhiam pessoas assim, de conceito. E se a gente for prestar atenção, a maioria das pessoas ali, o Paulo e Cristo são um exemplo disso, eles não estavam preocupados com os seguidores pessoais dele. Tanto é que Paulo vai advertir o povo que ele não morreu por ninguém. Ele não foi ele que foi crucificado na cruz, que ele não tinha o poder de nada. Ele alerta o povo sobre isso. E uma coisa muito interessante que a gente acaba errando nesse sentido é que muitas das vezes a gente tem uma pessoa, não que isso seja errado, a gente tem uma admiração muito grande pela pessoa e a gente está na igreja. Isso acontece muito com as pessoas que são novos convertidos, né, que estão começando a caminhar. A gente tem uma admiração por alguém, por um pastor, por um presbítero, por um membro, e a gente acaba tirando um pouco o foco do Senhor, porque aquela pessoa ali pra gente é incrível, aquela pessoa ali é maravilhosa, e quando aquela pessoa erra, aí a gente joga a culpa em quem? Em Deus. Olha que interessante. Você colocou as suas expectativas em cima de alguém. As expectativas são suas. Mas quando aquela pessoa erra, aí a culpa é de Deus. Nós somos assim. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que olhar para Jesus. O maior exemplo é Jesus. Sabe por quê? Porque eu vou errar. Você vai errar. O pastor da igreja vai errar e muito, porque quanto mais destacada a gente está e numa liderança, mais a gente erra, porque é errando que se aprende. Então Paulo queria que eles entendessem isso. Você não pode olhar só no caso Paulo, para Apolo, para Pedro. Você tem que olhar para Cristo. Ele é o fundador, ele é a pedra angular. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, essa perfeição a gente só vai encontrar em Cristo. Não há homem que supra qualquer necessidade humana em adoração. E Paulo estava querendo que eles entendessem isso. No subtópico 3, a gente vai falar sobre os grupos rivais. Eu vou ler aqui porque eles dão um esclarecimento muito legal sobre cada grupo. A Bíblia em si não vai falar isso. Isso aqui são estudos, né, que vão meio que pegar os aspectos de cada pregador. No caso ali, né? O grupo A, que era o grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Então, ele tinha essa linha de seguidores. O grupo B, o grupo de Apolo, os membros que se converteram e se entusiasmaram com o seu estilo de eloquência. Provavelmente Apolo era uma pessoa que falava muito bem, que se posicionava muito bem. Grupo C, grupo de Pedro, os judeus de origem legalistas. Grupo D, grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros, com base na justiça própria. Então são 4 grupos com características diferentes, com personalidades diferentes. Nós hoje temos muitas denominações. Se eu me identifico mais com a Assembleia, então eu vou para a Assembleia. Se eu me identifico mais com a Batista, eu vou para a Batista. Isso daí é comum, porque são costumes e tal. Mas quando a minha denominação tem que ser a melhor, a maior de todas, daí eu já começo a dividir o reino de Deus. Ainda que eu sirva o Senhor em outra denominação, em outra igreja, o alvo é um só e todos nós estamos tentando alcançá-lo. A Bíblia fala que o céu é tomado o quê? A força. Então a gente tem que se juntar e ir. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Se o povo, não, porque quem tem que fazer os assembleanos, quem tem que orar é os assembleanos, não, porque quem tem que ensinar são os batistas, são os presbiterianos. Não é assim. Todos nós temos que nos unir. O reino de Deus é união. Tudo aquilo que a gente divide já não pertence mais a Deus. E o povo de Corinto ali não enxergava isso de maneira nenhuma. Vamos agora para o tópico 3, o último tópico. As divisões e seus perigos. O primeiro subtópico vai falar o perigo de abafar os méritos da cruz. O povo de Corinto
eles estavam já partindo para a parte de idolatria. Não só aquela admiração, não só aquele favoritismo, eles estavam realmente adorando. Tanto é que quando Paulo fala com eles, ele faz essa pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Então, o que aconteceu? Vamos lá. A Bíblia fala que a igreja é um corpo e que a cabeça é Cristo. Vou dar um exemplo muito assim, curto e grosso do que eles estavam fazendo. Eles pegaram um corpo e eles esquartejaram esse corpo. Foi perna para um lado, foi braço para um lado, foi o tórax para um lado e cada um estava com um corpo, com uma parte do corpo. Só que o corpo só funciona se ele estiver ligado, se ele estiver unido. Se eu cortar o meu braço deixou de ser funcional, ele é inútil, ele tá ali, acabou, ele morreu. Por quê? Porque o braço precisa do meu sistema nervoso, precisa da minha cabeça, que no caso aqui é Cristo. Se eu cortar meu pescoço, já acabou. Eu posso até perder o meu braço e continuar, mas se eu perder a minha cabeça, acabou. Então, por isso que Cristo é a cabeça, é quem dá direção a todos os membros do nosso corpo. Então, o povo de Corinto ali dividiram o corpo de Cristo. E é isso daí, ó. Vocês que são de oração, fica aí. Quem é de pregação, fica aqui. Quem tem dinheiro, fica ali. Quem é influenciável, tá aqui. Quem é influenciador, tá ali. E quando Paulo traz isso para eles, Paulo traz de uma maneira extraordinária. Por quê? Quando a gente tem admiração, que no caso era o que acontecia ali, uma admiração que se tornou idolatria, a gente pensa assim: não, porque fulano prega muito. E a gente começa a ter aquele favoritismo. Não, porque só fulano que prega assim, que era o que estava acontecendo ali. Não, fulano que libera bem, Apolo que lidera bem e ele fala muito bem, então nós somos de Apolo. Só que a gente esquece de uma coisa. Quando um cristão, um verdadeiro cristão, cristão genuíno, serve ao Senhor, ele não está preocupado com quem ele vai influenciar, ele não está preocupado com o que vão pensar dele, ele não está preocupado com o que vão achar dele. O maior intuito de um cristão que realmente serve ao Senhor é agradar ao Senhor. Se eu estou te agradando, isso daí é consequência. E Paulo queria que eles entendessem naquele momento que quem faz bem feito, quem faz para Deus, sempre vai ter os olhares daqueles que estão em volta, porque a gente admira alguém inteligente, a gente admira alguém que sabe fazer uma oração, a gente admira aquela pessoa que tem um carinho pelos novos convertidos. Então, mas o que acontece? A essência dessa pessoa é agradar o coração de Cristo e, por consequência, ela acaba agradando aqueles que estão à volta. Por quê? Porque quando Cristo está sobre a sua vida, aqueles que estão ao seu redor percebem essa essência, essa pureza em você. Então, aqui, o que ele quer dizer? Nós, que somos da igreja, nós somos seta. Seta como assim? No sentido de apontar. Cristo é o alvo, eu não sou o alvo de nada, eu não mereço adoração, eu não mereço glória, eu não mereço nada, eu tô aqui para servir. Quanto mais você é visto, é porque mais você serve. Então você não pode querer glória para você, você não pode querer as coisas para você. A Bíblia fala que o centro, que a base de tudo é Jesus Cristo. Então, em vez de eu querer que as pessoas me vejam, que as pessoas tenham que ser como eu, quando a gente pensa assim, a gente está errado. A gente tem que apontar, ó. Se a pessoa está te olhando, vamos supor que você é um pregador, você prega muito bem, e a pessoa está olhando para você, o seu dedinho, a sua vida tem que apontar para Cristo. Ela tem que ver algo de Cristo em você. Agora, se a pessoa olha para você e você tem que olhar para mim, você tem que ver a mim, você está errado. Então, vamos supor que a nossa vida é um caminho, porque realmente é. Nós, no meio desse caminho, somos setas. Poxa, tem um cristão vindo, tem uma pessoa, um ímpio vindo aqui, eu vou apontar para o alvo. Ó, aquele dali é o meu alvo.
para que ele também vá para o mesmo lugar que você. Porque quando a gente não faz isso, a gente faz a pessoa parar. Quando eu aponto o caminho que eu estou indo, que é Cristo, que é o meu alvo, a pessoa vai olhar para frente e vai seguir. Quando eu quero que a pessoa me veja, eu vou me estagnar no caminho, vou parar no caminho, enquanto tá todo mundo indo pro alvo, a pessoa tá ali me olhando e eu tô parado no caminho. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Nós temos que refletir a Jesus. Se você não reflete a Jesus, se você não aponta para ele, o seu viver não é Cristo. Vamos para o segundo subtópico, que diz o perigo de ser um narcisista. Eu vou ler aqui uma parte que eu achei também interessante. Paulo, ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja: Crispo, ex-chefe da sinagoga, Gaia e a casa de Estefanas. O apóstolo não tinha preocupação em manter o controle sobre as pessoas que convertiam por intermédio de sua pregação. Outra coisa muito interessante, Paulo pregava, ensinava muito bem, porém a preocupação dele era que a pessoa recebesse o que ele tinha de Deus para aquelas pessoas naquele momento. Um exemplo muito bem para você entender, um exemplo muito bom para você entender é quando você liga para uma pizzaria e pede uma pizza e vai o entregador lá na sua casa, você não está preocupado com o entregador, você está preocupado que a pizza tem que chegar na sua casa. E quando a pizza chega, o que você faz? Tu pega a pizza, tu não sabe se o entregador tá bem, você não sabe o nome dele, você não tá nem aí para como ele chegou até ali, mas você quer comer. E nós devemos ser isso, nós somos entregadores da palavra do Senhor. Eu estou aqui, eu vou entregar o que eu tenho que entregar e acabou. Ninguém precisa lembrar do meu nome, ninguém precisa ficar me bajulando, ninguém precisa ficar me adulando, não. Agora, a palavra, que no caso aqui é uma pizza, ela vai ter que ser comida e com gosto, porque as pessoas têm fome, mas é fome da palavra de Deus. E quando a gente começa a entender isso, todas as nossas perspectivas, todas as situações da nossa volta muda, porque aí a gente começa a estar no centro da vontade do Senhor. Agora vamos para o último subtópico, que vai dizer o perigo de pregar o evangelho. Quando a gente prega o evangelho, justamente nesses dias atuais, a gente não pode estar preocupado só com a nossa vida. Quando você prega, quando você leva a palavra de Deus, você tem que ter em mente que tem outras pessoas à sua volta. Então, quando Paulo fala o que a gente acabou de falar aqui, que ele não estava preocupado, ele estava até aliviado que ele não tinha batizado algumas pessoas por causa dessa adoração, por causa dessa idolatria do povo. É isso que nós temos que ter hoje. Você pode pregar a palavra de Deus, você pode exortar, você pode ter ficar com aquela pessoa, né? Encaminhar, ficar do lado, acompanhar, fazer o acompanhamento daquela pessoa, mas você nunca pode querer para si o que só é dado a Deus. Aqui eu coloquei, se a gente não reflete o Cristo, a gente não está refletindo mais ninguém. E outra, só o conhecimento que a gente tem pela palavra, que a gente tem na palavra, não nos basta. Se a gente não tiver a unção do Senhor, eu vou saber muito, mas isso não vai trazer nenhum benefício para o reino. Então, não é só o saber, é o saber com a unção de Deus. Porque eu posso falar para vocês aqui a Bíblia toda, eu posso ler vários livros e chegar aqui, falar, ter muito conhecimento, mas não te passar a unção do Senhor. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Cristo, é o Espírito Santo. E se você não pregar com a unção dele, você não está fazendo a obra do Senhor da forma que tem que ser feita. Então, que nós venhamos entender que o propósito de tudo e o centro de tudo é Jesus Cristo, que o nosso eu, que o nosso querer ser muito alguém venha estar desfocado, venha estar fora da nossa realidade nesse momento, que nós venhamos estar com os nossos olhos fitos em Deus. O que Deus fez, sim, é sim importante,
A nossa vida tem que ser uma coisa secundária, o nosso viver tem que ser Cristo. Não importa o que eu passei, não importa o que eu estou vivendo, não importa que eu quero agradar o coração de Jesus Cristo. E se isso trouxer pessoas para a mesma visão que eu tenho, amém. Agora que eu também não venha trazer pessoas que fiquem me adorando, me adulando, porque não é isso que Deus te chama para ser. Deus chama para ser algo muito melhor. E se a gente não reflete aquilo que a gente quer, que a gente vive em Cristo, a gente está refletindo as coisas erradas. Agora eu vou só ler a conclusão, que diz assim: como vimos na lição, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade, tirando o foco principal na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes e por ter sido batizado por um específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que o havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento relevava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impediu o crescimento da igreja. Que nós venhamos ser crentes maduros na presença do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade e até a próxima aula.